paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje esse vídeo é um vídeo resposta, né? Ao pastor Elias Soares. Ele que é, assim, talvez um dos maiores apologetas do Brasil, né? Um homem extremamente inteligente, sábio, homem de Deus, né? Porém, eu acredito que ele se equivocou um pouco nessa posição com relação aos gigantes da antiguidade, da qual ele até desdenha, né? Então, o vídeo que eu vou dar uma resposta é esse vídeo aqui dele, tá? Ele apresentou junto com o pastor Jamierson, pastor e missionário, né? Jamierson, na Rádio Musical FM. E aí eles abordaram o tema dos gigantes, né? De Gênesis 6. Gastaram basicamente uma meia hora falando em torno do tema, mas eles só foram entrar no tema lá depois de uns 20 minutos de conversa. E aí ele alinkou os porquês, né? Que não poderiam ser gigantes. Ele vai alincar algumas coisas ali. Eu dividi em 4 partes, aqui é a primeira parte, tá? Então nós vamos responder parte por parte das questões que são levantadas. Então eu vou dar um play, nós vamos ver a primeira questão que ele levanta, e depois a gente dá uma resposta a cada parte, tá? Então vamos lá, vou dar um play aqui. Filho de Deus é uma expressão para designar pessoas piedosas, pessoas que fazem parte da aliança. Por exemplo, hoje, quem são os filhos de Deus? Aquelas pessoas que foram adotadas por Deus por haverem crido no nome do Senhor Jesus Cristo. Foram justificadas, nasceram de novo e faz parte agora da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E fora isso, o texto hebraico aqui não diz, por exemplo, que os filhos de Deus aqui são anjos, em Gênesis 6:2, porque seria necessário analisarmos esta palavra, como dissemos no início, à luz do contexto. E se nós analisarmos o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Gênesis, não temos a figura de um anjo. Bom, então vocês viram ali o que ele disse. Eu até fiz questão de colocar aqui, ó, bem ilustrado para nós vermos exatamente o que ele expôs no final, uma das primeiras alegações. Ele diz assim, ó, o texto hebraico não diz que os filhos de Deus são anjos em Gênesis 6, porque teremos de analisar essa palavra à luz do contexto. E se analisarmos o capítulo, aí ele começa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não temos a figura de um anjo. Interessante. É um argumento, né, curioso. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o pastor Elias responder ele mesmo, tá? O pastor Elias vai responder ele mesmo, tá? Então olha só. Aqui é um outro vídeo onde ele vai falar do caso de Saul e a Necromancer, tá? Ele vai dar vai abordar esse tema, né? E vai dar uma resposta a quem inquiriu ele sobre esse tema. Veja o que ele fala, como que se interpreta um texto bíblico difícil, como é aquele caso, tá? Que é exemplo para todo tipo de texto bíblico difícil, tá? Eu vou dar um play, acompanhe só o que ele diz. Olha aqui, ó. Mas espera um pouquinho. Nós temos 3 maneiras de interpretar um texto bíblico. Do ponto de vista gramatical, vai vendo, do ponto de vista histórico e do ponto de vista teológico. E eu explico. Gramatical envolve todo o ambiente linguístico. Grego, hebraico, latim, aramaico, língua portuguesa. Tá entendendo? Figuras de linguagem, figuras de construção, figuras de pensamento, hebraísmo, Kol Vachomer, semitismos, envolve tudo isso que faz parte da linguística, faz parte da gramática, faz parte de uma língua, de uma estrutura linguística. E existe também aquilo que nós chamamos de interpretação histórica. E histórica envolve história, envolve geografia, envolve arqueologia, envolve cultura, envolve costumes. Daí a importância de aprender usos, costumes, cultura, história, arqueologia. Tá entendendo? Todas essas ciências que estão envolvidas. E por último, é uma questão teológica, é uma questão de fé. Existem coisas que transcendem tudo isso e é uma questão de fé, ok? Então, por esta razão, nós precisamos interpretar isso à luz do contexto.
Porque a regra gramatical também nos orienta que todo texto tem o seu contexto imediato e tem o seu contexto mais amplo. O que a Bíblia nos ensina a respeito desta prática de consulta aos mortos? Olha que interessante. Interessante esse final que ele disse aí, né? Que todo texto tem seu contexto. Todo texto tem um contexto imediato e tem seu contexto mais amplo. Ok? Como eu sou uma pessoa assim, que eu tento me focar muito no que os professores, como o pastor Elias Soares, ensina, eu fiz a dever de casa, tá? Eu anotei cada coisa que ele falou ali. Ó, tem interpretação gramatical, histórica e teológica. Aí tá lá, tudo linkado, tudo que ele falou ali. Grego, hebraico, latim, aramaico, português, figura de linguagem, figura de construção, figura de pensamento, hebraísmo, semitismo, histórica, a interpretação histórica fala de geografia, arqueologia, cultura, costumes, aí usos e costumes, né? Aí no final tem a questão de fé. E destaquei em vermelho aqui o que ele disse no final. Todo texto tem o seu contexto imediato e tem o seu contexto mais amplo. Tá bom, olha só. Então, pera um pouquinho. Ele estava abordando ali o quê? Ele estava falando... Eu até vou voltar para vocês verem, ó. O caso da Saul e a necromância. E ele diz ainda no final assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? No vídeo original, ele vai abordar até Hebreus. Ele vai abordar lá sobre ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né, para dizer que não tem como consultar os mortos. Então, olha só, ele faz uma viagem macro na Bíblia, né, contexto mais amplo, né? Vai ter Hebreus lá, ele faz uma mega uma viagem de vários textos de toda a Bíblia para explicar a questão de Saul e a necromância. Mas olha só. Olha aqui, ó. Quando ele cobra os filhos de Deus em Gênesis 6 ali, ele fala que não tem figura de anjo, não. O capítulo 4 ao 12 não fala de anjos. Não. Oh, mas peraí, e o contexto mais amplo? Tu quer contexto imediato só? Mas você mesmo falou do contexto mais amplo. Qual é o contexto mais amplo? E ainda nem vou para o Novo Testamento, não. Eu vou ficar na Escritura no Antigo Testamento, que é ainda mais próximo. O que fala o livro de Jó sobre filhos de Deus? O que fala os Salmos a respeito dos filhos de Deus? O livro de Daniel. O contexto mais amplo mostra que filhos de Deus são anjos, tá? Aí uma coisa, eu fiz o dever de casa, tá? Tá aqui, ó. Nós vamos usar a tabela de interpretação textual do pastor Elias em todo o vídeo, tá? Todo o vídeo. Essa aqui é a parte 1, tá? Então só tô mostrando na parte 1 uma incoerência, tá? Porque ele cobrou que que essa palavra no contexto, se analisada, do capítulo 4 ao 12 de Gênesis, não fala que filhos de Deus são anjos. E ele só se detém no contexto imediato, não está no contexto mais amplo, tá? Então aqui já é um problema. Inclusive até eu faço uma pergunta para o pastor Elias, né? Me diz onde é que filhos de Deus, no Antigo Testamento, são homens. Por que Noé não é chamado de filho de Deus? Está dentro do mesmo contexto de Gênesis 6. Que ainda fala que é um homem justo, né? E que agradou o Senhor, né? Mas não é chamado de filho de Deus. Então a parte 1 acho que já ficou até meio... Ele mesmo respondeu ele. O pastor Elias se auto-respondeu. Vamos deixar assim. Agora vamos para a parte 2, tá? E aqui é bem interessante, porque essa aqui eu acho que é o melhor argumento que ele levantou, tá? Eu vou dar um play aqui. Aqui, ó. E é importante salientar também que o juízo de Deus, quando ele mandou o juízo, ele não mandou o juízo contra anjos. Em momento algum é dito que o juízo é contra Nefilim, que de acordo com os defensores desta mitologia, desta visão mitológica de que os filhos de Deus são anjos, que a união de homens com anjos deu origem aos Nefilim, que eles traduzem como gigantes, que a bem da verdade não são gigantes. A expressão Nefilim, ela vem de um verbo hebraico enkal, que é nafal. Nafal significa cair. Logo, Nefilim está no plural, significa os caídos. Os caídos. Então percebam que aqui nós não temos, então, um juízo de Deus
contra anjos, mas temos... Interessante, né? Eu vou mostrar novamente aqui exatamente o ponto onde ele aborda. Olha só. Ele diz assim, ó. É importante salientar também que ele não mandou juízo contra anjos. Tá bom? Em momento algum é dito que o juízo é contra Nefelim. Tá certo? Então perceba que não temos juízo contra anjos, mas contra homens. Homens. Olha aqui, eu destaquei homens aqui, tá vendo? Então o juízo é contra homens, né? Não é contra anjo, contra Nefelim. Interessante. É verdade. Se pegar mesmo o dilúvio só está escrito que foi por causa daquela geração ruim, né? Os homens maus, né? Tá certo. Mas tem um negocinho interessante. Lembra as regras do pastor Elias? Eu vou usar as regras de interpretação textual que ele nos deu. Então eu tô olhando aqui. Tem uma coisa interessante na parte gramatical aqui, que é dentro da figura de linguagem, tá? Figura de linguagem. E eu vou fazer uma revelação curiosa aqui. Vocês sabiam que a palavra homem, ela tem assim duas qualidades, tá? A primeira que eu vou abordar agora aqui é que ela é polissêmica, tá? Depois eu vou te dizer outra qualidade da palavra homem na parte 3, tá? Essa aqui é a parte 2 ainda. Então a primeira qualidade da palavra homem é que ela é polissêmica. O que significa isso? Significa que ela pode ser usada para mais alguma coisa, tá? Então assim, polissemia da palavra. Você pega a vela, né? Vela, tem a vela de bolo de aniversário lá, todo mundo canta parabéns. Você tem vela do navio, né? E você pode velar pela vida do seu filho, né? Você é uma pessoa cuidadosa. Então, palavra vela é polissêmica. A de homem também. E eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar a Bíblia aqui, ó. É a Bíblia apologética, inclusive. E eu vou eu marquei aqui pro texto de Gênesis capítulo 18, tá? E o verso do 1 ao 3, tá? Eu vou ler. Olha só o que diz. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ó, o Senhor apareceu lá. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Olha só que interessante, 3 varões, hein? E vendo-os, isso aqui é Abraão que está vendo, tá? Correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu vou mostrar aqui, ó. Olha o que diz o verso 2. Verso 1. Verso 1 vai dizer assim, ó. Que o Senhor apareceu nos carvalhais de Manre. Abraão, olha o que ele vê? 3 varões, que é homem, né? Que estavam em pé junto a ele. E aí diz assim, vendo-os correu da porta da tenda, ao seu encontro inclinou-se em terra. E disse, meu Senhor. Ou seja, Abraão está vendo o Senhor, acompanhado de 3 homens. É importante destacar que um desses é o próprio Senhor, tá? Os outros dois homens, eu vou mostrar aqui no capítulo 19. Já dá para virar uma folhinha só. Olha o que diz no 19, no verso 1. E viram os 2 anjos, vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, né? E estava Ló sentado à porta de Sodoma, tá? Aí olha o que diz no verso 5. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões, homens, que a ti vieram esta noite? Peraí. Quer dizer, Abraão lá viu homens, onde estava no meio o próprio Senhor. Depois esses mesmos homens são anjos. Interessante isso aí.
Sabia que dá para fazer tamanha aplicação com a palavra homem. Vamos lá, tem mais. Ainda em Gênesis, vamos para o capítulo 32. 32 de Gênesis. Olha o que diz no capítulo 32 de Gênesis. E esse aqui é muito interessante. Vai dizer assim, ó, Gênesis 32, no verso 24, vai falar assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Varão, homem, tá? Aí, olha só ainda o que acontece com Jacó no verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, veja que a aplicação para homens, varão, é para um anjo, e também para Deus foi aplicado. E tem mais. Eu vou pegar mais um só. Esse aqui eu faço questão de pegar, que é Josué, porque esse aqui é muito forte. Eu vou pegar o texto de Josué, tudo no Antigo Testamento, tá? Que vai dizer o seguinte, Josué capítulo 5, deixa eu pegar aqui e folhear rapidinho, Josué 5. Olha o que é dito em Josué capítulo 5. Estou demorando um pouquinho, mas tudo bem. Nós vamos lá ver. Aqui, no verso 13. Josué 5, verso 13. É dito assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, né? E aí olha o que diz, ainda no verso 14. Disse ele, ele faz a pergunta, né? Josué faz a pergunta para ele: é tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Os textos todos que eu citei, de homem ou varão, não preferi, é atribuído a homens normais, claro, tu pode atribuir a homens normais, isso é comum, mas a anjos e a Deus é atribuídos, tá? Dependendo do contexto, tá? Então assim, ó, quando ele faz pergunta, vem juízo para homens, não me diz muita coisa. Se a palavra homem é polissêmica, eu sei que, conforme pode ser incluídos os anjos ali, caídos já, porque já não estão mais naquele estado no qual se encontravam, e eu citei isso no vídeo anterior, que abandonaram seu estado natural e foram para um estado inferior, e também os seus filhos, os gigantes, né? É chamado de homens, tanto é que eles eram valentes varões da antiguidade, homens da antiguidade. Ou seja, o termo pode ser aplicado de igual modo, tanto para anjos quanto para homens, para gigantes, tá? Então, parte 2 aqui, desculpa, né? Ó, regra do pastor Elias. Tá aqui, ó. É a polissemia da palavra, tá? A figura de linguagem. Vamos para outro. Parte 3, olha só. Olha o que ele diz aqui. Vou dar um play aqui. 21 a 23, na verdade, olha aí. 7, 21 e 23 está escrito assim, olha. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. E o 23, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Portanto, nós estamos vendo aqui... Que chato, pastor. Ficou chato, não ficou? Até cansativo, né? Vamos chamar isso de criptonita? É, criptonita, porque... Contra a versão mitológica. Mitológica, porque... Cadê o anjo aí? Cadê o anjo? Deus está destruindo o homem. Ou seres híbridos. Ou seres híbridos. Não tem nada disso. Então, o Jamier também engraçadinho ali no final, ele faz a seguinte pergunta: cadê o anjo aí, ou seres híbridos? Né? Não tem. Ah, tá. Tá bom, então. Não tem mesmo, é? Então tá. Lembra que eu falei que a primeira qualidade da palavra homem é que ela é polissêmica.
não é verdade? Conforme tu aplica, né? Mas ela tem mais uma qualidade. Olha só. O dicionário diz que o hiperônimo, tá? Vai explicar o que é. É relativo ao vocábulo de sentido mais genérico em relação a outro. Vai dizer assim, ó. Assento é hiperônimo de cadeira, de poltrona, etc. Animal é hiperônimo de leão, ou de gato, ou de cachorro, o que for. Flor, hiperônimo de rosa, né? Malmequera ali, aí vai. De outras plantas. Então, assim, ó. O que está sendo dito? Aqui, o que é um hiperônimo? O hiperônimo é assim, ó. O gato é um animal, verdade? Mas nem todo animal é um gato. Em suma, basicamente é o seguinte. O hiperônimo é uma palavra genérica para definir outros tantos que são muito mais específicos, tá? Animal abrange cavalo, cachorro, leão, gato, tigre, né? Cavalo, você vai. E aí, mas como é que eu aplico isso na Bíblia? Numa interpretação de texto? Porque ele cobrou, a cobrança dele foi essa aqui. Onde estão os seres híbridos aí? Ó. Cadê o anjo? Cadê o ser híbrido? Então, pera um pouquinho. Olha aqui esse texto bíblico que vai ser dito aqui. Presta atenção. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achamos erva para que em vida conservamos os... Destaquei aqui, ó, presta atenção. Cavalos e mulas. Cavalos e mulas. E não percamos todos os animais. Peraí. Mas a mula não é um ser híbrido? Ela é resultado do cruzamento entre jumento e égua, né? Ela não é um ser híbrido? Então por que o texto bíblico não está falando, olha, juntamos todos os cavalos e seres híbridos? Por que não fala isso? Por que se resume a animais? É animais. Animais. Tá? Momento algum é dito assim, ó, e não percamos todos os animais e seres híbridos. Não é dito. Porque esse ser híbrido já está na categoria dos animais. Tá? Então, quando o Jamierson cobra lá, onde é que está o ser híbrido aqui? A palavra homem é um hiperônimo. Ela abrange os gigantes, que são resultados de homens com mulheres, é aquilo que está escrito em Gênesis 6, do qual fala que nasceram valentes varões. É tratado genericamente como homens. Tá? É tratado genericamente como homens. Então, desculpa, né? Esse argumento aí não dá para usar. Híbrido, a palavra nova, recente, vai ser aplicada lá no Antigo Testamento, por favor. Não dá. Em Gênesis. Então, essa parte 3 aí ficou muito escancarado, tá? Vamos para a parte 4 agora. Eu vou dar um play aqui, que é muito interessante, tá? Então temos aqui. Olha, pastor Elias, eu sempre estranhei muito essa versão, né? Adotada, não vou nem citar nome de alguns colegas, mas ela é tão absurda porque ela confronta a lógica. A lógica, é verdade. A lógica bíblica. Não tem na história bíblica nada fantasioso. E fora. Curioso. Ele fala assim, ó. Essa posição é tão absurda que ela confronta a lógica. Não tem na história bíblica nada fantasioso. Não tem nada, não. Eu concordo, fantasioso não tem. Porém, me parece que, olhando essa última fala do pastor Jamierson, me parece assim que ele entra numa categoria até que é meio perigosa do que a escritura fala, tá? Eu vou pegar a Bíblia de novo, Bíblia, veja. Eu usei as regras do pastor Elias e estou pegando Bíblia. Somente isso, tá? Então olha aqui só. O que diz 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 12 em diante. Eu vou ler, tá? Diz assim, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Me destacou essa parte que fala aqui, ó. Para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Jamierson cobrando lógica aqui, ó, nas coisas de Deus, tá? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então eu vejo assim, ó. Pela mesma indagação que o Jamierson levanta, isso é um absurdo, gigantes, anjos tomaram mulheres para si. Pela mesma lógica, eu poderia olhar com um olhar mais cético para muitas coisas na Escritura. E ia ser muito complicado. Por exemplo, a Virgem deu à luz a um filho. Como assim a Virgem deu à luz a um filho? Tá? Você vai ver novamente, por exemplo, o dilúvio, a arca, com os animais, o homem botando os animais lá dentro, o mundo debaixo d'água. Se voltarmos mais, você vai ver a cobra que falou com Eva, né, a serpente, né, e a tentou, né. Se formos um pouquinho mais para frente em Josué, o sol e a lua param. Difícil esse, hein? Jonas, engolido pela baleia. E aí vai, tantos outros mortos que ressuscitaram, e etc. E casos, fogo do céu, e a mula que falou com o profeta. Então assim, é jumenta, né? Falou com o profeta. Então assim, eu acho que o que o Jamierson está cobrando aqui é algo que a Escritura fala que o mundo não entende, tá? Ele está se colocando praticamente no lugar de alguma dessas pessoas aqui que não tem o Espírito de Deus. Eu não creio isso. Eu sei que ele é um homem de Deus, tudo. Mas eu acho que assim, ó, ele acaba caindo nessa incoerência, tá? Ele acaba entrando nessa incoerência. Como uma pessoa que não crê na Escritura porque é muito fantasioso, é muito forçado. Não, se tá ali, acabou. Tá entendendo? Nós temos que ter mais confiança na Escritura. É claro que eu entendo que existem figuras de linguagem, claro que eu entendo que existem interpretações que têm suas características poéticas, etc, etc. Mas aqui, nesse texto, não dá para fugir muito, tá? Não dá para fugir muito. É de fato o que está se afirmando ali, tá bem? Então assim, era isso, o vídeo era só 4 partes mesmo. Eu queria mostrar para eles que é possível sim defender a posição dos gigantes, né, e os anjos que caíram e tomaram mulheres para si, usando a própria interpretação que o pastor Elias Soares citou no vídeo lá no início, citando somente a Bíblia. Eu não citei em momento algum aqui algum apócrifo, eu não citei em momento algum aqui alguma coisa extra-bíblica, mas somente Bíblia e a maneira de fazer a interpretação, tá? Bom, então basicamente era isso. Esse era o último vídeo da série Gigantes da Antiguidade. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço a todos.